Bom dia a todos. Na data de hoje, o Ministério Público, através do GAECO Norte e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, uma parceria do GAECO com o Ministério, com a Promotoria de Justiça de Rio Bananal, doutora Adriane, deflagrou, e com auxílio do GAP e da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar, deflagrou a Operação Mestre Oculto. Essa operação visa desarticular um esquema fraudulento e, portanto, criminoso de obtenção de diplomas de curso superior, principalmente para fins de ingresso em cargos públicos nos diversos municípios. Especificamente, essa operação trata do município de Rio Bananal, mas é apenas uma primeira etapa que vai se seguir aí nos outros municípios do Norte Capixaba. Esse esquema fraudulento, ele atinge um dos serviços públicos mais sensíveis e importantes, que é a educação, pois a grande maioria dessas pessoas que obtêm esses diplomas falsos ingressam na municipalidade para serem professores, no magistério. Então, daí a importância dessa operação. É um serviço público fundamental que está sendo afetado e toda a população acaba sofrendo, pois o município acaba contratando essas pessoas que, com diplomas falsos, obviamente, são desqualificados para exercer aquele munus. Então, a operação, a explicação dela é essa, né? A princípio, nós não podemos dar muitas informações, porque ainda está em curso a operação e os autos seguem ainda sob sigilo. Então, qualquer informação de investigação interna ao procedimento pode atrapalhar o curso das investigações. Então, essas informações mais genéricas, mais gerais, nós podemos dar. Falava da doutora Adriane também para falar alguma coisa. São duas coisas que me chamou muita atenção nesse trabalho. Esse trabalho começou com a informação obtida pela Controladoria do município de Rio Bananal, que, de uma forma bem tranquila, ao verificar, ao analisar os processos internos dele, verificou que era impossível uma professora trabalhar no município de Rio Bananal e frequentar uma faculdade em Tocantins. Nós temos casos de faculdades de Rio Grande do Sul, Canoas, Virginópolis. Era impossível ocupar dois espaços no mesmo tempo. E daí, eram casos específicos que foram firmados. Eu fui buscar essas informações e me deparei com duas situações muito gritantes, igual o doutor Bruno falou. O primeiro é a pessoa que deveria ensinar ética para os nossos alunos, a não serem corruptos aos nossos filhos, está ingressando no serviço público de professora através de um sistema de corrupção. Isso me chamou muita atenção. E outro fato que está se consumando é a quantidade, que isso não é restrito ao município de Bananal. E aí eu já digo para vocês, nós não temos nenhuma relação a investigação daqui com o que está ocorrendo na Serra. Mas o modus operandi, tudo indica que é da mesma forma. E isso, quiçá, sabemos nós o tamanho. Só a investigação, que ainda não podemos dar detalhes agora, é que vai nos dizer o tamanho. Mas já digo para vocês, é muito maior do que eu imaginei quando comecei aquela investigação simples lá no município de Rio Bananal. A Polícia Militar, ela trabalhou nessa operação, acho que em duas vertentes, né? Hoje nós contamos com o apoio do batalhão local, com as viaturas e os militares caracterizados que fizeram a primeira abordagem, a segurança de alguns locais,
e auxiliou no franqueamento das entradas dos endereços, e também o núcleo de inteligência que participou auxiliando ao GAECO e a Promotoria de Rio Bananal com algumas ações de inteligência para produzir conhecimento para a investigação. Com a produção desse conhecimento foram expedidos os mandados solicitados e durante o cumprimento, mais uma vez o núcleo de inteligência participou arrecadando alguns dados e alguns documentos. Nós já podemos inicialmente entender que foi bem frutífera a investigação e a operação, pois nós encontramos ali nas residências e no instituto investigado materiais que denotam ter interesse para aquilo que está sendo apurado, aquilo que está sendo investigado, confirmando já as suspeitas do Ministério Público e ratificando todo o trabalho realizado. Desses documentos, nós podemos falar em pelo menos 9 malotes com documentos, mais 5 celulares dos investigados que serão periciados pelo LAB do próprio Ministério Público e também 4 computadores entre notebooks e CPUs que também posteriormente serão periciados e possivelmente encontraremos ali material provante para a investigação. Ainda só esclarecendo, né, como foi falado, foram realizadas 4 prisões temporárias e 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Bananal e Linhares. E todos cumpridos com êxito, e nós estamos durante o dia fazendo a leitiva de todas as pessoas envolvidas a priori desse núcleo aqui. Quantas escolas? Um número infinito, nós não sabemos precisar, é muita documentação. Esses 4 mandados são de alguma escola específica? Não são escolas, todos são professores, todos são professores, todos os 4 são professores que foram presos hoje, e tudo indica que eles são intermediários de novas pessoas, novos esquemas fraudulentos. Então, qual é o tamanho disso, nós não temos como precisar agora. E deixar uma coisa clara, né? Eu sei que essa pergunta vai vir, mas deixar claro que, na linha da pergunta da senhora, por enquanto, sem adentrarmos muito na prova, mas por enquanto, até nessa primeira fase, nós estamos enxergando o município de Rio Bananal e essas escolas dos municípios como vítimas do esquema também. A mesma coisa podemos falar das faculdades. Nós não sabemos se as faculdades emitem aqueles documentos, eles são falsos em termos materiais ou só ideológicos. E se tem alguém envolvido nas faculdades, isso aí é tudo parte de uma escada investigativa. É uma cadeia de investigação. Por enquanto, só Linhares e Rio Bananal. Sim. Já que nós estamos falando de venda de diploma, né? Estamos falando de uma situação... Não estou falando de venda, vou retificar logo. Havia uma simulação de matrícula, simulação de aula, e aí a pessoa ganhava o seu currículo, mas sem cumprir a carga mínima necessária. Isso já foi comprovado. Essa é a hipótese investigada. Nós não estamos entrando muito no mérito da investigação para não falarmos de provas. A hipótese investigada é essa. É possível falar o número de pessoas que adquiriram esse diploma? Olha, só na minha área de atuação, que é Rio Bananal, tá, eu garanto com vocês que a gente passa de umas 2 centenas. Mas só apurando, porque tem muito material para ser analisado. A origem dessa investigação, o Ministério Público foi provocado por alguma denúncia anônima? Foi provocado pelo sistema de controle interno do município de Rio Bananal. E a questão da logística também que suscitou, né? Eles identificaram isso. E eu fui comprovando isso depois no depoimento das pessoas. E depois verifiquei que não tratava só aquele ponto específico. Era mais abrangente. Assim, esses diplomas eram mais vários cursos ou só na área da educação? Esse específico, área de educação, graduação e pós-graduação. Mas vários, eu acho que ele pergunta assim,
Vários cursos. Não é um único curso. Porque dentro do magistério são vários cursos. Com pessoas ligadas à área de educação. Para fins de utilização. Na área da educação? Não, de uma forma geral, né? Maior que na área de educação. Não. Esses que nós pegamos são todos da área de educação. Até agora. Tá? Nós não temos outras áreas específicas. Como, sei lá, engenharia, não vi nenhum até agora. Pode ser que encontremos. Mas não vi nenhum que foi fora da área de educação. E o que pode acontecer com essas pessoas que compraram? Todas em Rio Bananal, né, vão ser chamadas para prestar depoimento e aí vamos saber qual é cada um vai receber lá em Rio Bananal, a minha comarca, vai receber uma peça investigativa. O que vai acontecer com essa peça investigativa dependendo do final, após a conclusão de cada auto daquele. Elas, por exemplo, as pessoas que estão dando aula, por exemplo, aí elas vão ser suspensas de imediato? Isso vai ser debate ainda de uma reunião que nós teremos que fazer ainda, né, no transcorrer da... E em relação a cada investigação de cada pessoa, podem ser responsabilizados por crimes de falsidade, né, uso de documento falso, e até mesmo, se chegaram a ocupar cargos públicos, sofrerão uma competente ação de improbidade administrativa.